Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo. Estamos nesse vídeo um pouco rouco, mas nós estamos aqui para trazer um comentário a respeito da quarta lição da classe de adultos, que tem por título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. O texto áureo dessa lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que vai dizer o seguinte: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A verdade prática diz o seguinte para nós: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. A leitura bíblica em classe para você fazer com a sua classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 24 ao versículo 31. Chegamos agora na introdução da nossa lição. Importante destacar que nessa lição nós vamos ver as marcas e as características de uma igreja verdadeiramente pentecostal e cheia do Espírito Santo. Por essa razão eu coloco aqui que nós veremos uma igreja cheia do Espírito Santo, como ela se comporta. E no caso, este comportamento da igreja é justamente ser perseverante, orar com poder e testemunhar com ousadia. Além disso, é preciso entender que a igreja de Jerusalém é a igreja modelo, como nós vimos na segunda lição. Por esta razão, nós precisamos seguir os passos dessa igreja. Agora falando a respeito do primeiro ponto da nossa lição, que é uma igreja perseverante. O primeiro subponto desse primeiro tópico é uma igreja que suporta o sofrimento. E nós vamos ver isso na igreja em Jerusalém a partir do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 3, nós vamos perceber que João e Pedro estão pregando um dos sermãos que vai atrair cerca de 5.000 pessoas para a igreja. É um sermão confrontador, mediante a realização do milagre na Porta Formosa, lá no Templo de Jerusalém. E agora no capítulo 4, nós vamos ver João e Pedro presos por causa da pregação do Evangelho. É interessante destacar que nesse cenário os discípulos chegam a ficar felizes porque estavam suportando sofrimento assim como Cristo sofreu. Então para eles era uma honra sofrer, padecer aflições por causa da pregação do Evangelho de Cristo. Então observem aqui, mesmo sendo ameaçado, os apóstolos permaneceram firmes porque estavam cheios do Espírito Santo. Esta é a marca de uma igreja cheia. Ela suporta as aflições, suporta as angústias e tem a felicidade de estar sofrendo por causa do Evangelho de Cristo. Observamos também que a plenitude do Espírito os capacitava a suportar toda e qualquer oposição ao seu ministério, como também as aflições, as angústias, a dor. É isso que o Espírito Santo veio fazer. A igreja tem um crescimento enorme nos seus primeiros anos, porque era uma igreja dependente e cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não está preocupada com o sofrimento advindo por causa da pregação do Evangelho, porque ela suporta por meio da graça oferecida pelo Espírito. O segundo subponto deste primeiro tópico é o seguinte: não negocia seus valores. Uma igreja perseverante, ela não vai negociar os seus valores. E isso é bem claro no texto, em Atos capítulo 2, quando Pedro ele é colocado diante de uma decisão. Os ministros ali, os doutores da lei, os sacerdotes que estavam ali julgando a Pedro e a João, para que estes não pregassem mais o Evangelho, eles vão determinar: ora, não preguem mais o Evangelho. Aí Pedro faz uma pergunta muito interessante para eles, e esta pergunta reflete diretamente que os valores de Pedro não estavam em jogo, não estavam sendo negociados. Então nós observamos que Pedro vai dizer em Atos capítulo 4, versículo 19: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós do que a Deus. Então nós percebemos aqui que Pedro pergunta: qual é melhor? Ouvir a voz de vocês ou ouvir a voz de Deus? Julgue vocês e me diga qual é o melhor. E claramente, ouvir a voz de Deus é melhor do que ouvir a voz dos homens. É melhor obedecer a Deus do que obedecer a voz dos homens. Bem, continuando, é importante dizer que é uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai permanecer fiel à palavra de Deus e não vai negociar os seus valores. Chegamos agora ao nosso terceiro subponto deste primeiro tópico, que é estar convicto de sua fé.
A igreja de Jerusalém, ela tinha convicção da sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem convicção daquilo que prega e daquilo que vive. Observe o que eu coloco no slide. A fé da igreja não se baseia em suposições, mas em testemunhos vivos das obras de Deus. A presença de sinais e maravilhas confirmavam a pregação. Então, diante disso, é importante dizer que a igreja de Jerusalém ela é uma igreja que tem a convicção em Cristo. Observem que, diante da oposição, os discípulos se manifestam convictos daquilo que eles pregavam e daquilo que eles ensinavam. Muitos desses discípulos sofreram, foram mortos, mas não negaram a sua fé. Isso fala de acreditar naquilo que você ensina e naquilo que você prega. Uma igreja que não é cheia do Espírito é uma igreja que não tem firmeza na fé. Já a igreja que é cheia do Espírito e que possui os dons deste mesmo Espírito é uma igreja que tem convicção naquilo que prega e naquilo que ensina, assim como a igreja de Jerusalém. E chegamos agora no nosso segundo ponto, que é uma igreja que ora com poder. O primeiro subponto deste segundo ponto é orando com propósito. E é isso que nós vimos na igreja de Jerusalém, na passagem específica e em todo o livro de Atos dos Apóstolos. A igreja de Jerusalém era uma igreja que orava com propósito. Observamos que lá no capítulo 2, vamos ver que a igreja estava reunida unanimemente e orando por um propósito. Este propósito, receber a promessa do Espírito e também propagar o Evangelho e crescer a igreja. Chegamos agora no nosso segundo subponto deste segundo ponto, que tem por título Orando em Unidade. Isso aqui é fantástico, como eu já falei anteriormente, a igreja precisa estar unida, a igreja precisa estar genuinamente reunida com um só propósito. Observamos aqui que o texto vai dizer que unânimes levantaram a voz a Deus. Unânime fala de uma única voz. Unânime fala de uma só mente, um só pensamento. Então, unânimes, eles estavam ali em um só propósito, com uma só mente, com um só pensamento, com um só desejo. E, infelizmente, hoje nós vemos essa falta de unidade dentro da igreja. O próprio apóstolo Paulo, pregando sobre o corpo de Cristo, ele vai falar que nós somos um corpo que tem vários membros e que todos os membros são importantes e que precisam estar unidos. Porque uma vez que um membro ele é retirado do corpo, aquele membro ele vai se deteriorar e todo o corpo também vai sofrer o impacto da falta daquele membro. Diante disso, é importante dizer que a oração dos crente em Atos capítulo 4, sobretudo Pedro e João, era uma oração unânime, era uma oração que visava a glorificação do reino de Deus. Eles tinham um propósito claro, propagação do Evangelho. Chegamos agora no nosso terceiro subponto, que tem por título Orando fundamentada na Palavra de Deus. Então, a oração, nós entendemos que ela deve ser fundamentada na Palavra de Deus. A oração que não é bíblica, ela não é respondida. E nós hoje vemos um grande fracasso nas respostas das orações, não por causa de Deus, mas por causa da oração, que em si só é um fracasso porque não é fundamentada biblicamente. Observamos que a oração feita pelos apóstolos era uma oração que citava e mencionava os textos sagrados, reconhecendo a grandeza de Deus por meio dos textos bíblicos. Não quer dizer que nós, ao orarmos, vamos repetir passagens inteiras, mas é importante entender todo o contexto bíblico e entender a essência bíblica para realizarmos uma oração fundamentada em sua palavra. É importante, por essa razão, o estudo da Bíblia Sagrada para que não oremos de maneira errada. Observamos aqui que os apóstolos, na sua oração, citaram o Salmo de número 2,
que vai mostrar que oravam com base nas Escrituras. Outra coisa também importante dizer, que Deus responde orações fundamentadas na sua palavra. Então, observamos que a oração bíblica, ela é uma oração respondida. Então, diante disso, é importante destacar que a oração em unidade, a oração com propósito e a oração na palavra de Deus é uma oração respondida. E também que esta oração bíblica, lembrando novamente, que ela não vem para a nossa própria glorificação, mas para a glória de Deus e, sobretudo, para o crescimento da sua obra. Chegamos agora no nosso terceiro subponto desta lição, que tem por título Uma Igreja Ousada no seu Testemunho. O primeiro subponto deste terceiro tópico tem por título Ousadia para enfrentar oposição. Meus amados irmãos, é impossível afirmarmos que uma igreja cheia do Espírito Santo se ela não tem essa característica da ousadia em seu interior. Haja vista que toda a igreja de Jerusalém, ela é repleta de dons espirituais, ela é cheia da presença do Espírito e também ela é uma igreja ousada. Ela é uma igreja ousada em diversos aspectos, mas para fins didáticos, para o nosso estudo desta lição, é importante destacar que ela era ousada para enfrentar a oposição à sua pregação. Estamos vivendo uma era hoje onde as pessoas querem ser aceitas por todo mundo, principalmente dentro desta era digital, onde as pessoas querem agradar a todo mundo com medo desse suposto cancelamento. Mas os verdadeiros cristãos, cheios do Espírito Santo, que tem a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, como um exemplo a ser seguido, eles têm coragem, eles têm ousadias para falar a verdade. É por esta razão que eles não se curvam diante do sistema. Eles não se curvam diante de uma suposta aprovação pública, porque eles sabem que a verdadeira pregação do Evangelho causará opositores, gerará pessoas que se farão opositores à sua mensagem. E é por esta razão que nós que pregamos o genuíno Evangelho ficamos felizes por essa oposição, porque esta oposição fora prometida pelo próprio Senhor Jesus a nós. Observamos aqui que mesmo com a ameaça, eles, os crentes, pediram ousadia para continuar pregando. É algo fantástico analisar isso. Quando vamos para, por exemplo, o último capítulo de Atos, nós vamos ver Paulo dizendo que ele pregava o Evangelho sem nenhum impedimento, irmãos. Quando nós olhamos para isso e nós comparamos com a vida do apóstolo, nós vamos ver que houve diversas oposições, que houve diversos impedimentos. Mas este apóstolo vai afirmar que não havia impedimento que o impossibilitasse de pregar o Evangelho. Isto é, unção de Deus, isso é unção do Espírito. Porque mesmo diante das oposições, mesmo diante do impedimento, eles continuavam a pregar. Então, os impedimentos, na verdade, não eram impedimentos, eram opositores, mas que não os impediam de pregar o Evangelho de Deus. Então, uma igreja ousada para pregar o Evangelho é uma igreja cheia do Espírito. Vamos agora no nosso segundo subponto deste terceiro tópico, que tem por título Ousadia no exercício dos dons. Que pena para a nossa igreja hoje atual, a igreja do século XXI, em vivenciar um momento triste onde não mais se experimenta as manifestações dos dons espirituais. E quando se experimenta de uma forma banal, de uma forma lamentável, aonde se torna chacota, aonde se torna zombaria, porque na verdade não tem a fundamentação bíblica
para essas manifestações ou supostas manifestações desses dons espirituais. Mas a verdadeira igreja bíblica, a igreja genuína, que é fundamentada na Bíblia, ela é uma igreja que experimenta, amados irmãos, os dons e tem esta ousadia no exercício desses dons no seu interior. A igreja de Jerusalém, ela experimentava esta ousadia do Espírito em realizar milagres, em realizar maravilhas por meio dos dons e também de receber esses dons na sua vida. Observamos que no capítulo 2, os irmãos recebem o Espírito e são cheios, sendo batizados por Ele mesmo. No capítulo 3, vamos ver que Pedro e João realizam milagres ali no templo, na Porta Formosa. No capítulo 4, esses discípulos estão presos. No capítulo 5, eles continuam a pregar. No capítulo 6, 7 e 8, nós vamos ver as maravilhas do Espírito descendo sobre a igreja. Estevão pregando de uma maneira extraordinária. E isso é, irmãos, a manifestação dos dons do Espírito. Essa igreja era uma igreja cheia, e por ela ser uma igreja cheia, ela era uma igreja que mostrava a verdadeira excelência desses dons em seu meio. Observemos aqui que eles eram cheios do Espírito, eles operavam sinais e maravilhas. Então, esta continuidade dos sinais e maravilhas acompanhavam a igreja de Jerusalém, e nós, claramente pentecostais, acreditamos que não se encerra com a morte de João, que é o último apóstolo, se encerrando no tempo apostólico. Isso se estende para nós. O próprio apóstolo Pedro vai dizer: esta promessa são para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe, para todos que creem. E nós cremos nessa promessa e acreditamos que estes dons ainda estão ativos hoje em nossa vida por meio do Espírito. Nós também acreditamos que a ação do Espírito vai trazer crescimento, vai trazer poder e vai trazer edificação. É necessário que a igreja ela ouse em testemunhar por meio dos dons, elas ouse a entrar em exercícios desses dons espirituais na sua estrutura interna, com os seus membros. Incentive os seus alunos a buscar os dons do Espírito, incentive os seus alunos a buscarem e exercerem estes dons do Espírito na sua comunidade local, como também no contexto geral. E chegamos agora no nosso terceiro subponto deste terceiro tópico, que tem por título ousadia na exposição da palavra. É importante dizer que uma igreja que é cheia do Espírito é uma igreja que expõe a palavra de Deus de maneira ousada, ou seja, não tem medo de pregar o Evangelho, tem coragem de pregar o Evangelho. Eu falei aqui sobre as redes sociais, nós estamos aqui hoje em um aplicativo fantástico que nos proporciona uma interação muito grande, mas é importante também dizer que muitas das vezes pessoas se acovardam de pregar o Evangelho nas redes sociais, na sua comunidade, na sua vizinhança, e isto é por causa desse preenchimento espiritual. A igreja cheia do Espírito é uma igreja ousada em ministrar a palavra de Deus. Então nós entendemos, nós percebemos esta falta de ousadia nos nossos crentes. Isto porque eles estão preocupados em agradar as pessoas muitas das vezes. Mas como eu já falei, aqueles que são cheios do Espírito, eles ousam a pregar diante da oposição. E mesmo que esta palavra seja dolorida para aqueles que escutam, eles a expõem de maneira fiel. A verdadeira igreja, a igreja bíblica, a igreja genuína, é uma igreja que preserva pela palavra de Deus. Os apóstolos, dentro desses primeiros tempos da igreja, os primeiros anos do crescimento da igreja, eles se dedicavam exclusivamente à pregação do Evangelho, sendo necessário criados um grupo de obreiros chamados diáconos para tratar de outras demandas que não fossem a palavra de Deus, porque os apóstolos estavam preocupados em ensinar, estavam preocupados em pregar o Evangelho. Entendam? Não que não seja importante as outras demandas da igreja,
mas a pregação do Evangelho é o centro, é o principal da igreja. A igreja precisa pregar o Evangelho. Ela tem que se preocupar com as outras demandas sociais, mas, sobretudo, a sua atenção maior tem que ser para a exposição da palavra de Deus. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, nós chegamos agora a mais um vídeo no nosso canal com a conclusão desta lição. Observamos aqui que a igreja cheia do Espírito é perseverante, poderosa em oração e ousada no testemunho. Mesmo com imperfeições, a igreja primitiva nos ensina a viver sobre a total dependência do Espírito Santo. Sempre haverá oposição, mas a igreja cheia do Espírito passará por esses enfrentamentos e por esses opositores, dando glória ao nome do Senhor Jesus, sabendo que ela é capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Diante disso, eu gostaria de agradecer a você que ficou até o final desse vídeo, lhe pedindo também que, se esse vídeo lhe ajudou, nos ajude. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e, para não perder os próximos vídeos que virão, e venha fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, que estamos disponibilizando materiais de apoio para os professores da classe de jovens e de adultos. Venha fazer parte dessa comunidade. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. A paz do Senhor.